Com certeza. E é engraçado que nessa época que eu era mais atuante na militância, eu recebi ameaças de morte no Twitter. Caraca. Eu fiquei... Agora eu vou falar uma coisa que eu nunca comentei. Eu fiquei mais de 2 anos sem entrar no Twitter. Com medo. Com medo. Porque eu recebi ameaças lá mesmo, de um perfil, que depois eu tentei identificar esse perfil, mas que falava assim, eu vou encontrar você na rua, vou te dar uns tapas na cara. Tipo, quem é você? Por que você tá falando isso? O que eu te fiz? O que eu te fiz? E aí a pessoa falava e mandava mensagens e tudo mais. Recentemente alguém encontrou essas mensagens, elas continuam lá no perfil dessa. Eu acredito que um fake. Mas aí eu acabei me afastando do Twitter. Durante 2 anos eu fiquei sem postar nada. É uma rede social que você gosta pra caraca. E aí porque eu fiquei muito triste com o que aconteceu. Nessa época eu era mais atuante, então assim, eu era mais engajado, divulgava muita coisa relacionada aos LGBTs, então assim, foi bem difícil pra mim. Eu falei, não é minha rede social, então se eu tô aqui, então estão me agredindo, né, estão me ameaçando, então eu acho que não é aqui que eu tenho que estar. Aí depois, passando um bom tempo, aí já mais, mais maduro, mais sereno, eu fui voltando e me tornando mais participativo na rede. Acho que o caso mais emblemático, assim, que a gente tem casos todos os dias disso, né, de homofobia explícita, de pessoas apanhando só pela orientação sexual. Mas acho que um caso emblemático que teve aqui no Brasil foi o do João Willis, né? Foi embora do Brasil, né? E aqui ele o cara foi eleito e teve que ir embora porque estavam ameaçando ele de morte. Isso é inadmissível, cara. Assim que é inexplicável, assim, você vai tentar explicar o ódio dessa pessoa, você tenta sem razão nenhuma. Porque o ódio é isso. O ódio é algo que não se justifica. Ele é um sentimento que não se justifica. Ele é... E você vê os crimes violentos, os crimes LGBTfóbicos, ou crimes homofóbicos, eu prefiro falar crimes homofóbicos, eles são todos cometidos com muito ódio, né? A gente teve muitos casos aqui no Tocantins. A gente teve casos de bombeiro, a gente teve casos de professor que foram apedrejados, a gente teve casos de jornalista. Então, assim, casos que me vêm à memória. Então, assim, e que bom que hoje a gente está aqui para contar essa história, apesar de todas as dificuldades e tudo, para contar essa história e reafirmar para quem acompanha, para quem é LGBT. Vou contar uma história para vocês aqui. Uma vez eu recebi um relato lá por meio da rede social mesmo, alguém falou assim, que me acompanhava e tudo, e buscava inspiração em mim por eu ser o que eu sou e não ter vergonha de ser o que eu sou. Eu sou gay. E deixo isso muito claro. A frase lá da foto é eu sou gay com orgulho. Eu sou gay, né? Isso, com orgulho. E aí essa pessoa, ela falou assim, Daniel, contou a história dela lá e falava que buscava se inspirar para ter coragem para assumir. Aí ele falou, eu tive essa coragem. Eu me assumi pro meu melhor amigo. E o meu melhor amigo disse que preferia que não queria contato comigo mais e que se me visse na rua iria tocar fogo em mim. Meu Deus. E essa pessoa era uma pessoa mais nova? Um jovem contando essa história. Aprendeu isso um adolescente, né? Entendeu? Então, assim, isso foi bem chocante pra mim. Eu falei, nossa... Aí eu vi que realmente aquele trabalho que a gente fazia de conscientização dos LGBTs, para eles entenderem que eles são cidadãos, que eles não são cidadãos de segunda classe, que eles merecem respeito, que eles devem ser respeitados, era um trabalho muito valioso, sabe? E aí, lógico, conversei com ele, nunca mais eu tive contato, perdi o contato com essa pessoa. Mas, assim, foi algo muito chocante para mim, sabe? Você contar pro seu melhor amigo que eu vi isso. Nossa. Né? Mas eu acredito que depois, passado esse episódio, essa pessoa, ela viu quem era realmente amigo dele, né? E, enfim, encontrou um caminho. Espero que hoje se ele estiver assistindo isso, ele saiba que eu ficaria feliz de poder reencontrá-lo aí, mesmo que seja por rede social, saber o que aconteceu com ele, quais foram os desfechos, e que espero que ele esteja feliz hoje, né? Com outras amizades, com outras amizades, né? Com um amigo desse daí não é amigo, não. É verdade. E às vezes a pessoa, ela tem que ela escolhe contar para um amigo porque não tem outra pessoa na família, né? Alguém que vá... na verdade é uma pressão muito grande dentro de casa. Não é fácil assumir gay.
Eu tive uma pressão dentro de casa muito grande. A minha família é bem evangélica, uma evangélica tradicional. Então, assim, não foi fácil. Eu tive muita pressão. Aí ligaram pro meu pai. Vou contar essa história. Uma vez, passando no Fantástico um negócio sobre os casais gays, aí eu, um adolescentezinho, tal, lá, aí minha tia começou a falar contra, eu falei, não, deixa eles serem felizes. Falei isso, sabe, numa inocência, eu era um menino, sei lá, tinha 11 anos. Aí ela já acendeu o sinal, ela falou, tem alguma coisa errada. Ela foi, enfim, isso acabou virando uma novela, porque ela chegou a história até meu pai. Aí meu pai ficou sabendo desse fato. Aí meu pai me ligou. Meu pai mora na Paraíba. É uma pessoa que eu tenho um contato, mas é uma pessoa que é sempre muito distante de mim, né? Mas assim, aí ligaram pra ele, olha isso, pra vir conversar comigo, que ele tinha que me dar um jeito, né? Aí meu pai, meu filho, e aí, não, é porque eu fiquei sabendo, uma pessoa que nem participava da minha vida, sim, mas era meu pai, né? Eu fiquei sabendo que você parece que é gay. Aí eu falei, sou. Respondi pra ele no telefone. Eu falei, não, meu filho, vamos fazer o seguinte, eu vou construir um quartinho pra você aqui no fundo e eu quero que você venha morar comigo, porque eu não aceito que você seja discriminado. Caraca. Dentro da sua casa. Então é isso, eu sou um pai ausente, mas eu estou falando pra você que eu prefiro que você venha pra minha casa, porque aqui você vai ser acolhido. Então aquilo me marcou muito e acabou. Porque esse era o último recurso que a família tinha para querer fazer com que eu deixasse de ser quem eu era. Então, assim, não tinha mais o que fazer. Nossa, e uma figura, por mais que ausente, a figura materna para um menino novo, assim, sim, é muito importante. Faz a diferença, né? Depois eu acabei visitando meu pai algumas vezes, 3 vezes, já fui lá até ele e tal. E minha mãe não, minha mãe é tranquila, minha mãe me aceita, faz parte da minha vida, assim, se tornou a minha melhor amiga depois que eu me assumi gay. Então, assim, graças a Deus minha mãe é tudo pra mim, ela conseguiu assimilar, aceitar, ela se dá muito bem com o meu companheiro, faz parte, a gente já viajou juntos, então assim, frequenta a minha casa, meu companheiro frequenta a casa dela, me dou muito bem também com a família do meu companheiro, então assim, estão sempre dentro da minha casa. E é isso, a vida seguiu em frente e hoje eu espero que as pessoas que nos acompanham aqui no podcast, elas possam, principalmente os LGBTs mais novos, eles que não se assumiram, que têm esse medo, que eles possam encontrar conforto dentro de casa, né? Faz uma diferença, fez pra mim. Eu vejo, você tem muito mais autoridade e propriedade para falar disso do que eu, mas eu vejo que as pessoas, adolescentes só enxergam muito o ensino médio, sabe? O terror é muito grande, que parece que tudo é só aquilo ali. As pessoas não gostam dele, os professores não gostam dele. Lógico que isso é muito pesado para uma criança, para um adolescente. Mas existe vida fora o ensino médio. Existe outras pessoas, outros lugares, outros ares. E eu espero que todo mundo que tenha passado o que você passou, tenha passado menos apoio ainda, que um dia encontre alguém que possa apoiar ela realmente. E faz uma diferença. Faz uma diferença muito grande. Porque você encontrar apoio... Eu tinha muito apoio de uma tia na época que eu me assumi. E enquanto muitos me criticavam, e tinha uma tia que estava ali comigo. Logo minha mãe também se tornou um apoio. Meu pai também se tornou um apoio. Então assim, as pessoas que importavam para mim estavam do meu lado. Entendeu? Então, assim, isso fez uma diferença muito grande pra mim. Infelizmente, a gente tem casos que não são assim. Sim. Tem gente que simplesmente deixa de falar com o filho pra casa. Sempre. Pra sempre. É como se não fosse mais filho, né? Então, mas que bom que eu hoje posso contar essa história. E eu já tive muito, eu lembro que depois dessa minha revolução do Fantástico lá dentro de casa, aí eu me soltei. Aí meu pai falou que era pra ir morar com ele, então se eu não fosse morar com minha avó, eu ia morar com meu pai, se não fosse morar com minha mãe, eu ia morar com meu pai. E aí eu lembro que eu tava na escola, você falou do ensino médio, aí no ensino médio, a professora de inglês homofóbica. Aí ela, um dia, um colega foi numa camisa do arco-íris. Sim. Aí ela falou, você sabia que esse símbolo aí significa os gays? Aí... E num tom bem, tipo, debochando mesmo. Você sabia que você... Aí o meu colega
Fala, não, eu sei, mas é tranquilo, de boa. Aí ela começou a soltar um monte de pérola homofóbica lá. Ah, pra quê? Pra quê? Eu que não entendia nada da vida, fiquei louco, enfurecido. Não, sabe o lado militante nascer? Foi nesse dia que o lado militante nasceu. Eu saí louco, desesperado. Fui na diretoria, o diretor era católico daqueles ferrenhos. Fui lá no diretor e falei, isso é inadmissível. Como é que o senhor bota uma professora dentro de uma sala de aula fazendo discurso homofóbico? E falei, e os colegas me apoiaram. Foi bacana isso, porque os colegas da turma me apoiaram. No outro dia a professora foi na sala, pediu desculpas, e aí ela reconheceu que ela estava errada. E depois, muito tempo depois, ela acabou pedindo desculpa novamente para mim, hoje com uma outra visão, que as pessoas podem mudar. A gente pode aprender a amar o outro do jeito que ele é, né? Então, assim, a gente esquecer os nossos preconceitos, porque todo mundo tem um pouco de preconceito. É algo, acho que, intrínseco da gente. A gente é meio criado para isso. A gente é criado para isso. Então, a gente tem a oportunidade de mudar isso dentro de nós, né? Para acolher, para aceitar, para respeitar. E ela teve essa oportunidade, né? De mudar. E eu acredito que ela mudou depois daquela nossa treta lá dentro da sala de aula. Que bacana. Isso é bom. Isso é Então, tomara, né? Vamos torcer. Mas eu acho que ela mudou. Hoje ela tem... Eu tenho ela no Instagram. De vez em quando eu fico olhando lá e fico vendo ela. Ela não posta umas coisas duvidosas. Não posta. Não, acho que ela mudou mesmo. O pensamento dela é outro hoje. Tomara. E aí, nessas histórias, só para encerrar essa parte do LGBT, eu lembro de uma vez, você falando do ensino médio, mais uma história de ensino médio. Aí eu lembro que eu tava voltando da escola, lá no Estreito. Estreito é uma cidade no sul do Maranhão. Eu morei no Estreito na época do ensino médio. Aí eu voltava para a escola e todo dia eu morria de medo de voltar da escola. O que é um menino, porque na rua da vinda da escola para casa tinha sempre uma galerinha que ficava lá na porta. Sim, ó o viadinho passando, ó o viadinho, e aquela brincadeira, e não sei o que, aquele bullying, né? Sim. E aí, isso eu aguentei, ó, foram meses e eu morria de medo, porque eram uns brucutuzão assim, sabe? Falando, e eu ficava quietinho, passava, não falava nada. Até que um dia, mais o espírito militante baixou. Aí eu lembro que tinha um deles que era um dos mais ferrenhos. Todo dia ele falava. Aí, esse dia eu falei assim, grosso. Era meio desminhecado, também não tava nem mais pra nada. Aí desse dia eu falei grosso. Eu chamei ele pra conversar, eu falei assim, olha, se você falar mais alguma vez, você me xingar mais alguma vez, eu vou na sua casa, falar com sua avó, e você pode ter certeza absoluta que eu vou levar minha avó também lá para falar com ela. Eu falei tanta coisa. Eu falei, olha, nunca mais na sua vida você faça uma coisa dessa. Foi o fim dos gritos homofóbicos lá contra mim. Começou a piar. Ele passou para os outros colegas dele. E aí ninguém nunca mais falou nada. Eu passava tranquilamente naquela rua. Ele era o líderzinho. Era o líder do bando. Ele instigava os outros a fazerem as piadas, a rir. Aquelas brincadeiras, entendeu? Então, assim, eu vi que ele era o líder, então era ele a pessoa que eu tinha que chamar a atenção. Não, e eu era bem maior que ele. Ele era menorzinho, assim, sabe? Mas a mente, sabe? Aquela pessoa maquiavélica que ficava... Toda vez que você passava, ele... chamava os outros para fazer piada, aí ficava todo mundo rindo, e aí você ficava, poxa, estão rindo de mim, mas vou ficar quietinho. Então até que um dia cansa, uma hora cansa, você chega no seu limite. Nossa, todo dia e você quer, e o respeito às vezes tem que ser assim, na base da imposição mesmo, você tem que impor o respeito. Até porque ele não